Fala aí, galera, tudo jóia? Estevão Matheus aqui. Já logo de cara, ó, se inscreve aqui no canal, tá? Tô chegando nos meus 1K de seguidores. Obrigado aí pelo apoio, por estarem assistindo os vídeos. E esse vídeo aqui, ele é um exemplo prático, tá? Sobre aquele estudo que foi citado, o estudo dinamarquês, sobre o fato do aumento da renda feminina estar relacionado com a diminuição da construção de relações afetivas e do interesse feminino em ter relações, justamente ter família, ter filho, esse tipo de coisa, justamente porque o dinheiro traz um certo tipo de comodidade e possibilidade de experiências das quais isso tira, eventualmente, o interesse da formação do núcleo familiar para somar recursos. E a fala dela, ainda que em certos pontos ela seja bastante coerente na explicação, é exatamente a coerência dela que demonstra por que relacionamentos onde a parceira recebe mais do que o parceiro tendem a não funcionar, tá? E ela explica exatamente isso dentro da própria lógica que ela usa para dizer que isso é algo ruim, tá? Então vamos lá, eu vou rodar o vídeo aqui e depois a gente discute sobre ele. Vamos lá. E se for o contrário, a mulher ganha 10 mil e o homem é trabalhador e ganha 3 mil. A mulher ganha 10 mil, mas ela também é trabalhadora, tá? Sabe quando aparecem aqueles vídeos do cara entrevistando umas mulheres na rua e ele fala assim: você namoraria um cara que ganha um salário mínimo? E elas falam que não, e os comentários estão chamando elas de interesseira. Elas de interesseiras. E aí elas explicam que um cara que ganha um salário mínimo não conseguiria acompanhar o estilo de vida delas. Então, vamos viajar para tal lugar, tipo assim, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele não conseguiria porque ele não tem dinheiro. E dinheiro é uma coisa que é relevante sim no relacionamento. Se relacionar com um homem que tem menos dinheiro que você, vai fazer com que você limite a sua vida ao que ele não pode ou você tenha que pagar. Ai, mas é igualdade e tal. Homem e mulher na sociedade, eles não são iguais. Então, não adianta querer exigir igualdade só quando a gente fala desse caso da mulher ganhar mais dinheiro. E na maioria dos casos, um homem que ganha menos que a mulher, ele vai ficar incomodado. Ele vai querer boicotar ela, criticar as coisas que ela faz, o quanto ela ganha. Gente, isso aí é fato. Dificilmente você vai encontrar um homem que não tem o ego ferido porque a mulher ganha mais que ele. Se ela ganha 10 mil reais e ele 3, ela pode sim optar em sustentar a casa, pagar as coisas, sustentar ele. Só que eu vou usar uma palavra que vocês não gostam. A gente vive num sistema patriarcal. A mulher sempre está em desvantagem, vocês gostando ou não. Exemplo pessoal não é regra. A mulher que ganha mais não é igual ao homem que ganha mais. Em oportunidade, em serviços dentro de casa. Quem detém o dinheiro, detém o poder. E num relacionamento onde a mulher tem o dinheiro, ela não exerce o mesmo poder sobre o homem do que um homem com dinheiro exerce sobre a mulher. Gostando vocês ou não, isso faz parte desse sistema do patriarcado que a gente vive. Os homens estão aqui. Então, vai de cada um. Mas, assim, as leis, os direitos dos homens não são iguais aos da mulher. Uma mulher sustentar um homem não é igual a um homem sustentar uma mulher. A mulher, quantas vezes vocês não veem aí, gente? Vai querer que o cara estude, vai querer trabalhar. Já contei tanta história assim no podcast, inclusive. O homem não. Ele vai querer segurar o dinheiro da mulher pra ela não ter tantas oportunidades quanto ele tem e ele crescer e ela não. Eu acho que no podcast eu contei pelo menos 2 histórias de mulheres que tinham dinheiro, fizeram a carreira do cara, fez faculdade, usava o carro, nananã. E quando ele ganhou dinheiro, ele terminou com ela, porque ela já tava mais velha, trocou por uma mulher mais nova, quis fazer outras coisas. Então não é igual. E se for Antes da gente começar, eu quero que você aí que assistiu esse vídeo comente aqui e diga exatamente a principal inconsistência no discurso que ela trouxe. Vamos ver se vocês estão safo mesmo nessas análises aí. Que eu vou ler todos os comentários. Eu leio tudo que vocês escrevem, tá, gente? Eu leio todos os comentários. Eu só não respondo porque às vezes não dá tempo, principalmente porque às vezes eu tô trabalhando, mas eu leio, tá? Vocês são um safo pra caraca, vocês trazem umas reflexões muito brabas, mano. O público aqui ainda bem é qualificado. Vamos começar então a destrinchar isso aqui. Por o contrário, a mulher ganha 10 mil e o homem é trabalhador e ganha 3 mil. A mulher ganha 10 mil, mas ela também é trabalhadora, tá? Sabe quando aparecem aqueles vídeos do cara entrevistando umas mulheres na rua e ele fala assim: você namoraria um cara que ganha um salário mínimo? E elas falam que não, e os comentários estão chamando elas de interesseira. A grande questão é, o que determina uma mulher ser interesseira ou não? Aqui vale a gente ser bem crítico e dizer o seguinte: o fator interesseira está relacionado ao quê? A mulher que se interessa por um cara que tem um poder aquisitivo melhor do que o dela,
onde ela não tem interesse algum em somar para o relacionamento. E somar não é questão de financeiro, mas é o quê? Bom, se esse cara ele tem recursos para melhorar a minha vida e tornar ela mais segura, o que eu posso oferecer a ele? Que essa é uma pergunta que uma mulher de valor faz. O que eu posso oferecer para ele para poder fazer com que ele divida isso comigo e não ache que eu sou uma interesseira? Então, o fator interesseira desaparece exatamente ao quê? Quando ela se questiona sobre isso. Agora, quando ela não se preocupa, quando ela simplesmente tem a ideia, que aparentemente é a ideia dela, de que ele tem a obrigação de ser dessa forma comigo, porque eu sou oprimida pelo sistema patriarcal, ou seja, é uma espécie de dívida, né? Que nós já nascemos com ela em relação a elas. Aí sim a gente pode determinar que é uma pessoa interesseira. Por quê? Porque ela entende que você tem uma obrigação para com ela e ela não tem obrigação alguma com você, que é o buffet. Patriarcado, tradicionalismo conservador, provedor para mim, modernidade, né? Para você, no caso oposto, eu quero ser uma mulher moderna e você tem que ser um homem tradicional patriarcal para mim, me cuidar e não questionar isso. Elas de interesses. E aí elas explicam que um cara que ganha um salário mínimo não conseguiria acompanhar o estilo de vida delas. Então, vamos viajar para tal lugar, tipo assim, São Paulo, Rio de Janeiro. Ele não conseguiria porque ele não tem dinheiro. E dinheiro é uma coisa que é relevante sim no relacionamento. Isso aqui é um ponto que eu acho honesto da parte dela e é uma verdade. Sair com uma moça, com uma mulher que ganha mais do que você, é uma coisa bem diferente. Minha experiência pessoal com isso, tá? Já saí com uma mulher mais velha do que eu, quando eu era solteiro, obviamente. Saí com uma mulher mais velha do que eu, um pouquinho mais velha. Recebia 10 vezes, talvez, um pouquinho mais do que eu na época, né? Eu aí recebia um pouco mais de um salário mínimo e ela tirava aí pelo menos uns 25k no mês. Morava numa região aqui do Rio de Janeiro bem conhecida e de alto padrão. E uma coisa que eu percebi nessa relação era o seguinte: eu sempre ficava extremamente incomodado com os lugares que a gente frequentava, né? Porque quem basicamente bancava tudo era ela, porque às vezes um almoço ou um jantar era quase, sei lá, um terço do que eu recebia no mês de salário. Então ela falava, cara, não gaste seu dinheiro aqui que não precisa. E assim, ao longo dessa relação, que durou pouco tempo, tá? Eu fui percebendo o seguinte: a percepção de autoridade, de poder e de controle que a pessoa tem numa posição financeira maior do que a outra é inevitável. Então, assim, eu via que já existia uma tendência de me moldar, de me controlar, não de uma maneira tóxica, tá? Não era de uma maneira abusiva, não. De me moldar para ser exatamente o quê? Do jeito que ela queria que eu me apresentasse dentro do ambiente que ela vivia. E aquilo não me incomodava. Cara, ganhava presente, entendeu? Roupa, não cheguei a viajar com ela, mas assim, e eu entregava o que ela queria, principalmente, né? E era um cara gente boa, sabia trocar ideia, entendeu? Não parecia um jeca nos ambientes que a gente frequentava. Então, assim, eu me passava por um cara sofisticado intelectualmente, mas financeiramente eu era um pobretão, entendeu? Não vingou o relacionamento justamente por quê? Porque não tinha futuro ali, era simplesmente uma coisa casual. Mas o que ela tá falando é o seguinte: para ela, para essa moça que eu namorei, foi uma experiência, mas não via futuro naquilo. Nem eu nutri expectativa, saca? Mas pro cara, aí a gente volta na questão do estudo dinamarquês, aponta exatamente o quê? Nenhuma mulher, e ela vai se contradizer exatamente lá na frente do vídeo, nenhuma mulher está interessada em pegar um cara que ganha menos do que ela. Por quê? Porque ela acredita que ela não tem a obrigação ou o impulso, não sente o impulso de dividir os recursos dela com um cara, porque ela no fundo acredita que quem tem que fazer isso é o homem. E isso é uma visão tradicionalista patriarcal, que nunca foi superado pela mulher moderna. Entende? Nunca foi. Por quê? Porque os papéis de gênero, das quais foram substituídos
hoje pelo comportamento da mulher moderna são formalizações de expressões biológicas do comportamento. Entende? Aí você fala, porra, qual a referência, qual o estudo literário que você tem? Eu agora não vou lembrar de cabeça, mas o que a gente mais observa exatamente em padrões de comportamento que se expressam dentro da sociedade é exatamente isso que eu tô falando para vocês, entendeu? E não é uma questão de ser errado, é uma expressão da natureza, não é certo ou errado. Juízo de valor é outra coisa, entende? O que ela está dizendo não está errado. A mulher ela não se sente confortável em dividir os recursos dela com o homem. E é por isso que os relacionamentos não funcionam. Não é porque o cara é tóxico, não é porque o cara é mau, não é porque o cara é um FDP. É porque a natureza dos relacionamentos diz que é melhor, entendeu? Tem mais chances de progredir o padrão onde o cara recebe mais e a mulher tem uma posição inferior, até porque a gente vê isso sistematicamente, recorrentemente, consistentemente, onde o quê? O cara com mais dinheiro, ele procura uma mulher mais jovem do que ele, uma mulher mais atraente, por quê? Por uma questão de preferência, cara. Isso não tá errado. Se Vamos relacionar continuar. com um homem que tem menos dinheiro que você, vai fazer com que você limite a sua vida ao que ele não pode, ou você tenha que pagar. Ai, mas é igualdade e tal. Homem e mulher na sociedade, eles não são iguais. Viu? Ela mesma admite que não existe intenção em igualdade. Entende? Só que o delírio dela impede ela de observar o seguinte: esses caras que estão numa posição financeiramente equivalente à sua correspondem a menos de 10% da população total de homens. E esses homens, minha querida, possuem preferência. Entende? É esse fatorzinho, preferência, que vocês ignoram completamente, porque são extremamente egoístas e individualistas. É uma visão egoísta e individualista. Por quê? Se eu, vou dar um exemplo, eu sou um cara que me encaixa no padrão financeiro, estético, intelectual que você prefere para sua vida, não obrigatoriamente eu vou preferir você. Eu sempre falo essa frase: o homem que você imagina para sua vida te imagina para a vida dele? Não, porque ele tem uma preferência diametralmente oposta à sua. Ele quer o quê? Uma mulher mais jovem, atraente, entendeu? Submissa. E o que que submissão quer dizer? É alguém que entende que a posição hierárquica dele é maior e está disposta a contribuir naquilo que ele não tem e não entrar num relacionamento para competir, para bater o pé na mesa aqui, para dizer quem é que tem mais poder, que é um saco. Eu conheço pessoas que são financeiramente muito ricas, tá? E que boa parte desses relacionamentos acabam terminando, ou eles têm sempre muito conflito, porque, majoritariamente, a mulher quer bater o pau na mesa e quer mandar também, quer mandar junto com o cara, ou quer mandar nele. E homem negocia, cara. Essa questão dos papéis, da divisão dos papéis, das funções, é negociação. Não vem através de simplesmente, ah, você faz isso, faz aquilo. Não, é negociação, pô. Tem que saber negociar. O homem vive à base de negociação. E é isso que a grande parte da maioria das minas não entendem. Então, não adianta querer exigir igualdade só quando a gente fala desse caso da mulher ganhar mais dinheiro. E na Que é muito conveniente. maioria dos casos, um homem que ganha menos que a mulher, ele vai ficar incomodado. Ele Sim. vai querer boicotar ela. Aí é onde eu discordo. Ela logo na frente, ela fala o quê? Que opinião pessoal, experiência pessoal não conta. Cara, é óbvio que isso acontece. É óbvio que isso acontece. Só que, olha só, como que se ignora as dinâmicas dos relacionamentos. E principalmente, você saber o que você quer no relacionamento e identificar comportamentos que são nocivos ao bom desenvolvimento da relação na pessoa que você está se relacionando. Entende? Homem realmente fica incomodado em sair com uma mulher que ganha mais do que ele. Fica. Agora, ele querer te boicotar, ele querer que você desça para o nível dele, é uma coisa que, se você observou que isso está acontecendo, tu sai fora. Porque é da natureza dele, é do comportamento dele, é do ímpeto, é do caráter dele. Tu sai fora.
Isso acontece? É óbvio que acontece. Assim como acontece o oposto, da qual ela vai desvirtuar a explicação para colocar o quê? Cara, o que eu mais conheço, tá? O que eu mais conheço, que eu conheci no ambiente acadêmico, numa faculdade que eu estudei aqui perto da minha cidade, uma parcela significativa do curso de medicina, que era uma faculdade privada, era sustentado por, no caso, as estudantes meninas, uma parcela significativa. E elas falavam isso, tá? Nas rodas de conversa. GP pagavam com programa e outras eram bancadas pelos caras, assim, daqui, Zona Sul, Barra da Tijuca, que vinha estudar aqui na Baixada. Entende? Porque os caras pagavam 10 pau na mensalidade. E era tudo garota linda. Top, top. Então, assim, isso acontece. Aí depois que termina, se forma em odonto, medicina, medicina veterinária, mete o pé. Por quê? Porque agora já tá com o currículo. Então, assim, acontece dos dois lados. Entendeu? Agora, eu vou chegar e vou criticar a mina que faz isso, vou falar que ela é uma interesseira? De certa forma, ela é. Só que o cara também fez o quê? Bom, eu sabia. Se ele reclamar, ah, nossa, pô, é um maluco um velho de 60 anos, casado, entendeu? Tem ali a menininha ali só pra ele poder brincar de vez em quando. Tem uns caras que pra ele esse acordo vale a pena. Mas tem outros caras que são desiludidos e acham que essa mina vai se formar, e vai casar e vai viver com ele. Trouxa, tonto, entendeu? De cair no conto do vigário. Mas isso acontece também, assim como acontece, como o fato que ela está descrevendo. Que tem cara que tenta boicotar. Criticar as coisas que ela faz, o quanto ela ganha. Gente, isso aí é fato. Dificilmente você vai encontrar um homem que não tem o ego ferido porque a mulher ganha mais que ele. Se ela ganha 10 mil reais em 3, ela pode sim optar em sustentar a casa, pagar as coisas, sustentar ele. Só que eu vou usar uma palavra que vocês não gostam. A gente vive num sistema patriarcal. A mulher sempre está em desvantagem. Vocês. Isso daí é a questão da narrativa. Como que uma mulher que recebe 3, 4, 5 vezes mais que um cara está numa relação, está em desvantagem em relação a ele, cara? Isso não faz o menor sentido. Nem socialmente falando. Isso não faz sentido. Por isso que eu falo pra vocês o seguinte: a principal coisa que vocês devem passar a observar, e é por isso que eu falo tanto das exceções e vocês ficam putos quando eu falo isso, é que, olha, ó, ela está no carro. Não sei se vocês repararam, tem um garoto sentado no banco de trás e ela está no banco do passageiro sendo guiada, provavelmente pelo marido dela, que está levando o filho na escola, alguma coisa assim, porque o garoto desembarca do carro. Ela é uma mulher de classe média, provavelmente classe média ou classe média alta, sustentada pelo marido, que quer ganhar a vida como blogueira, fazendo conteúdo na internet, falando um monte de merda sobre o homem do lado do marido dela, que aí vocês podem zoar, falar que é o beta provedor, né? Mas que assim, é essa hipocrisia aí que é a norma social e sempre foi, entende? Que a classe média fica vendendo. Por isso que eu falo para vocês que é exceção. A classe média já é muito pequena. A classe média corresponde a menos de 15%, se eu não me engano, da população, em questão de renda. Entende? Galera que vive assim acima de, eu acho que de 8 ou de 9 mil reais de renda, que é pra cima. Cara, população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos, cara. E os casamentos, relações afetivas, na maioria, Brasil, eu falo de Brasil, gente. As pessoas se casam, se casavam e se casam ainda hoje por questão de necessidade, para juntar recursos. Isso aqui, Brasil, nunca foi aquele sonho americano de que uma única pessoa conseguia sustentar uma casa, não. Antigamente até dava, tá? Meu pai foi um desses que conseguiu. Meu pai é semi-analfabeto, tá, gente? Meu pai trabalhou em construção civil a vida toda. Ele é carpinteiro. Mas assim, ele recebia uma quantia razoável que dava para sustentar minha mãe, eu e minha irmã. Com dificuldade, mas conseguia. Minha mãe abriu mão de trabalhar para poder cuidar dos filhos. Entendeu? Mas a grande questão toda aqui é, hoje, principalmente hoje, não dá para viver com uma pessoa só trabalhando se ela recebe menos de 4, 5 mil reais. Uma renda de 5 mil reais hoje não sustenta uma casa sozinho, não. Principalmente para quem mora de aluguel. Eu não moro de aluguel e ainda assim fica apertado para mim e para minha esposa, e olha que eu e ela trabalhamos. Então, assim, eu não sou da configuração patriarcal. Ela trabalha e eu trabalho também, nós somamos a nossa renda
entendeu? Nós entendemos que nós trabalhamos juntos para juntar recursos e funciona muito bem, por quê? Porque é acordado, nós acordamos várias coisas. Assim, é um relacionamento muito, muito bem acordado, muito bem amarrado. Nós sabemos exatamente quais são as nossas funções dentro da relação, as funções dela e as minhas funções. E ninguém vem reclamar, ah, não, agora eu não quero fazer isso. Não, acordou, acordou. A gente pode rever certas coisas, entendeu? Assim como eu revejo coisas pra mim, ela revê coisas pra ela, mas é aquilo que eu falo, combinado não sai caro, entende? E principalmente, cara, valores, fibra moral. Isso é algo que você tem que ver logo de cara. Logo de cara. Você consegue ver. Como? Deixando a pessoa ser quem ela é. Esse sempre vai ser meu bizu. Gostando ou não. Exemplo pessoal não é regra. Ela acabou de usar os exemplos pessoais que ela conhece, baseado no podcast que ela faz ou participa. Só que quem conta a história nunca vai contar do ponto de vista de vilão, vai contar do ponto de vista de vítima, né? Então, assim, o fato de que existem muitos caras que depois de 20 anos, 25 anos de casamento, tá frustrado, entendeu? E se separa, ou então começa a trair a esposa descobre e pede o divórcio, meu irmão, infelizmente essas tragédias no relacionamento acontecem. E o cara vai buscar o quê? Uma pessoa mais jovem, a preferência dele. Foi um grande de um FDP de trair a mulher, de faltar com a palavra dele? Foi, só que isso vai acontecer. Agora, o que que acontece com a mulherada quando ela sai desse relacionamento? Ela vai encontrar um novinho? Ela não vai. Então, assim, eu concordo com ela que essa disparidade, essa assimetria das relações são fundamentalmente importantes. E nesse aspecto a mulherada sai perdendo e sai perdendo feio. Entende? E é por isso que tem que se entender que se vocês são as que mais estão em desvantagem socialmente falando, é burrice, burrice não dedicar a atenção de vocês para formar como mãe, que é a função social mais importante da sociedade, bons homens no futuro para se relacionar. E como que se forma bons homens no futuro para se relacionar? Presença, exemplo dentro do relacionamento, entendeu? E eu acho que o fundamental, assim, o mais importante de todos, se você sabe qual é o mais importante de todos, escreve aqui. O mais importante de todos, pelo menos para mim, é entender o seguinte: eu sou a mais prejudicada. Eu sou a que engravida. Se eu tiver relação sexual, a moda Bangu. Então eu sou a que corre sempre o mais risco. Eu sou a mais frágil fisicamente. Entendeu? Como eu sou vítima do patriarcado, o que que eu posso fazer? Dedicar a minha atenção para formar bons homens. Esse que é o segredo. A maternidade ela serve para isso, para formar pessoas novas. E é exatamente essa falha dentro de casa, principalmente em lares monoparentais, o que mais tem estudo demonstrando isso, é que as pessoas que crescem numa configuração familiar dessa tendem, né, tendem a terem mais dificuldade em diversas esferas, diversos aspectos da vida adulta. Entendeu? Então, assim, não é que a fala dela está completamente errada, ela explora fatores sociais verídicos, verdadeiros, mas distorce ele por causa de uma narrativa. E esse que é o A problema. mulher que ganha mais não é igual ao homem que ganha mais. Não Em é, sim. oportunidade, em serviços dentro de casa. Quem detém o dinheiro detém o poder. E num relacionamento onde Viu que ela meio que aponta pro parceiro do lado dela? Acho que ela nem deve ter percebido isso. a mulher tem o dinheiro, ela não exerce o mesmo poder sobre o homem do que um homem com dinheiro exerce sobre a mulher. Sabe por quê que ela não exerce esse poder sobre o homem? Porque é parecido com o vídeo que eu postei anteriormente do Tommy, falando sobre como ele saiu no relacionamento tóxico. O cara, ele sempre dá um jeito, mano. Enquanto o cara tiver dinheiro, enquanto ele tiver poder aquisitivo, o valor dele sempre vai estar associado a isso. Já a mulher não. O valor dela sempre vai estar associado à sua jovialidade. E isso daí é uma das assimetrias da própria cultura. Entende? Isso é complicado pra caraca. Ela não tá errada de certa forma, não. Por isso que eu falo, é legal a gente ser honesto intelectualmente,
para observar essas nuances no discurso. Gostando vocês ou não, isso faz parte desse sistema do patriarcado que a gente vive. Os homens estão aqui. Então, vai de cada um. Mas, assim, as leis, os direitos dos homens não são iguais aos da mulher. É isso que eu concordo. Hoje, a quantidade de leis que beneficiam a mulher em diversas esferas e ainda assim parece que não é o suficiente, e é exatamente essas leis que estão fazendo movimentos masculinistas crescerem, exatamente por causa dessa assimetria jurídica e uma intenção de prejudicar mesmo, não é de reparar, é de prejudicar intencionalmente homens para gerar frustração, ressentimento. Isso eu concordo com ela. Uma mulher sustentar um homem não é igual a um homem sustentar uma mulher. A mulher, quantas vezes vocês não veem aí, gente? Vai querer que o cara estude, vai querer trabalhar. Já contei tanta história assim no podcast, inclusive. Não é? Na experiência pessoal. Acontece isso que ela falou? Acontece, porque cada um vai contar a história do seu ponto de vista. O homem não. Ele vai querer segurar. E o homem não. Agora ela vai pegar a exceção negativa. Ela pega a exceção positiva a favor da mulher e a exceção negativa em detrimento do homem para justificar o ponto dela. Isso é desonestidade intelectual. O dinheiro da mulher para ela não ter tantas. Então, assim, galera, o vídeo foi esse daí, tá? É sempre aquela mesma história de justificar que o patriarcado isso, o patriarcado aquilo, mas no fim das contas vocês percebem que existem percepções, critérios das relações afetivas que parecem que são imutáveis, entendeu? Parece que não vai mudar nunca. E é exatamente o que ela tentou descrever. Ela tentou descrever que a justificativa para mulheres que ganham mais terem mais dificuldade para se relacionarem com homens do que o contrário é porque o patriarcado colocam elas numa posição de desvantagem. E eu, sinceramente, não sei o que isso quer dizer, porque se ela está numa posição financeiramente maior e vantajosa em relação ao homem, porra, ela não está em desvantagem, né? Então, assim, é complicado, galera. É muito complicado. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, valeu pela força aí. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tá chegando no meu primeiro 1K de seguidores aí, tá bom? Valeu, grande abraço, tamo junto.